Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendita seja a Santíssima Trindade em indivisível unidade. Proclamamos que teve misericórdia de nós. Olá, que bom ter você aqui novamente para esse curso de História da Igreja que é para você que quer conhecer melhor a Igreja Católica, que quer conhecer a história da Igreja sem distorções, sem manipulações, do modo como a gente pode apresentar ela de uma forma honesta. E se por acaso você perdeu alguma aula, eu vou te dar uma dica. Embaixo da tela, do seu lado esquerdo, tem um ícone de Maria, Mãe da Igreja, numa bolinha. Se você clicar ali, você tem acesso ao canal, com tudo que já foi publicado lá. E assim você pode pegar qualquer aula que você tenha perdido. Além disso, é claro, é uma boa iniciativa se inscrever no canal e acionar o sininho, porque assim no seu navegador, seja no seu computador, no seu celular, toda vez que for publicada uma aula nova, você vai ser avisado, tá bom? E vamos começar a aula de hoje, e o tema é as perseguições aos cristãos. Nós vimos na aula passada que os apóstolos, com exceção de São João, todos eles morreram mártires. Alguns foram mortos pelos judeus, outros pelos romanos, alguns ainda morreram nas mãos de outros povos pagãos. Assim, o martírio, a perseguição, ela fez parte e fará parte da vida da Igreja sempre. No Evangelho de São João, no capítulo 15, a gente pode ler a partir do versículo 16. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então nós vemos aí que, pelas palavras do próprio Jesus Cristo, a perseguição vai fazer parte da vida da igreja. Mas há alguns momentos em que essa perseguição se faz de forma mais organizada, de forma, vamos dizer, institucional. E é disso que nós vamos falar na aula de hoje, especialmente das primeiras perseguições e especialmente mais ainda da perseguição romana. Porque, na verdade, a primeira perseguição organizada contra os cristãos é feita pelos judeus. As perseguições judaicas, que inclusive a gente já mencionou um pouco, já falou um pouquinho sobre como ela funcionava e que poderes estavam envolvidos nela, na terceira aula, quando falamos da Palestina no tempo de Jesus. Podemos nos lembrar do martírio de Santo Estevão, apedrejado pelos judeus, e até a própria vida de São Paulo, que antes da sua conversão, quando ainda era chamado Saulo, integrava o partido dos fariseus, apoiava a perseguição aos cristãos e ele mesmo pretendeu perseguir os cristãos na cidade de Damasco. No livro dos Atos dos Apóstolos também temos inúmeros casos, inúmeros exemplos de momentos em que os cristãos são perseguidos pelos judeus. Mas a perseguição cessa com a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 e a consequente dispersão do povo judeu. No entanto, nesse momento, os cristãos já precisavam lidar com outra perseguição, a perseguição romana. As causas da perseguição dos romanos contra os cristãos têm que ser bem entendidas, até porque, de um modo geral, os romanos eram muito tolerantes com outras religiões. Durante todo o seu processo de conquista, o Império Romano ele ia aceitando, permitindo que as religiões locais fossem praticadas e, inclusive, muitas vezes, os deuses locais eles eram levados para Roma para fazer parte do panteão romano também. Mas isso não acontece com os cristãos, justamente porque se trata de uma religião monoteísta, que defende que o seu Deus é o único. Então não encaixa nessa prática romana. Um Deus que se pretende único, entrar num panteão com todos os outros deuses. É a negação de todos os deuses em que os romanos acreditavam. Então já é um primeiro problema. Outra questão é que a partir do Império se verifica um processo de divinização do imperador, um ato religioso e político ao mesmo tempo. O primeiro imperador romano foi Otávio Augusto. E aí algumas pessoas pensam que Augusto é nome. Na verdade, não.
Augusto é uma palavra do latim que significa o mais elevado, o mais alto, num sentido religioso mesmo, no sentido praticamente divino. Com o passar do tempo, e à medida em que o império ia enfrentando as suas crises, se tornava ainda mais importante para o imperador destacar essa característica sobre a sua pessoa, até como uma forma de exercer um certo controle social. Além disso, uma outra questão diz respeito à forma como os romanos viviam a sua religiosidade. Todo detalhe contava. Para vocês terem uma ideia, se um sacerdote romano, no meio do seu ritual, errasse uma palavra daquelas que ele deveria dizer, tudo deveria voltar para o início, porque os deuses romanos não admitiam nenhuma ofensa, por menor que fosse. Uma palavra errada já significava uma ofensa que podia ser punida, todo o povo seria punido por ela. Agora imaginem quando um grupo de pessoas dentro da sociedade romana simplesmente se nega a prestar culto aos deuses. Os romanos esperavam por isso todo tipo de punição, todo tipo de consequências as mais maléficas. E assim, qualquer calamidade social, qualquer doença que se espalhasse, qualquer catástrofe natural, se tornava culpa da impiedade dos cristãos. Por fim, um último motivo que incomodava os romanos era o proselitismo cristão. Faz parte do cristianismo anunciar o evangelho, levar a sua fé. E isso batia, se chocava com a fé romana, com a fé pagã. E isso também criava atritos, criava conflitos. Assim, todo esse conjunto de coisas vai fazendo com que haja muitos motivos, do ponto de vista dos romanos, para perseguir os cristãos. Para falar sobre as perseguições aos cristãos, a gente não pode deixar de destacar uma característica da sociedade romana, que é a brutalidade. Parece estranho que, com toda a riqueza cultural que o Império Romano nos deixou, essa característica se destaque dessa forma. Mas é verdade. A sociedade romana ela era acostumada a diversões violentas. Daí se compreende as formas de condenação dos cristãos. As crucificações, às vezes crucificações em massa, o ser entregue a feras, as decapitações, tudo isso se transformava em espetáculos populares. Deixamos os perseguidores e vamos lançar um olhar sobre os perseguidos, os cristãos. Como viviam? Como celebravam o culto? De acordo com o momento de maior ou menor intensidade da perseguição, necessitavam ser mais ou menos discretos, mas em todo caso era sempre importante que os cristãos fossem discretos. Dependendo da necessidade, eventualmente poderiam chegar a celebrar nas próprias catacumbas, aonde enterravam seus mortos. Mas o mais usual era a celebração na casa de algum membro da comunidade. Ali celebravam o culto, que tinha já todos os elementos essenciais da missa que celebramos hoje. Porém, dentro das casas poderiam sofrer uma denúncia ou ser descobertos e assim ser levados à prisão. Na prisão, seriam obrigados a renunciar à sua fé. Se negassem a isso, haveria as punições que poderiam ser açoites, poderia ser trabalhos forçados e, muito comumente, a própria pena de morte. Havia casos de apostasia, ou seja, aqueles que não se mantinham fiéis e não tinham força para sustentar a sua fé, e assim renunciavam à fé cristã para escapar da punição. Mas, entre todos esses casos, sobressaíam os mártires, sempre brilhavam mais, sobretudo por causa da força do seu testemunho. Mesmo para os homens daquele tempo, os romanos que assistiam àquelas condenações como verdadeiros espetáculos, se impressionavam com a figura daqueles homens que iam para mortes horríveis, como a crucificação ou ser devorados por feras famintas, mas sem demonstrar um grande medo. Pelo contrário, um apoiando ao outro, muitas vezes sorridentes e cantando hinos e salmos. Essa força daqueles que entendiam que estavam ganhando a vida eterna, claro que impressionava os romanos e todos aqueles que assistiam. Assim, a frase de Tertuliano pode ser entendida quando ele diz que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos.
o efeito natural do heroísmo dos mártires impressionava todos aqueles que assistiam. Porém, essa frase também tem uma outra interpretação tão correta quanto a primeira. É o efeito sobrenatural do martírio. Toda a boa ação que um cristão faz, de acordo com o que nos ensina a igreja, merece as graças de Deus. E essas graças, pelo que nós conhecemos pela comunhão dos santos, essas graças se distribuem por toda a comunidade, por toda a igreja. Então, não só aquele que faz a boa ação, mas toda a igreja se beneficia pela graça das nossas boas ações. Agora, imagine quantas graças Deus não derrama quando há um mártir. Na entrega de um mártir, muito mais graças se derramam sobre a igreja e, assim, muitas novas conversões, não só pelo exemplo daqueles que vêm, mas pela graça de Deus que se derrama. Durante aproximadamente 250 anos, muitos milhares de cristãos vão se tornar mártires no Império Romano. Mas é preciso salientar que, nesse período, há imperadores que não tomam nenhuma atitude contra os cristãos. Por outro lado, os imperadores que promovem perseguições, eles vão se caracterizando com que, à medida que o tempo passa, essas perseguições se vão tornando cada vez mais cruéis. Então, o primeiro imperador que inicia algum tipo de perseguição é o imperador Nero, entre o ano 59 e 69. São perseguições, momentos em que ele manda prender cristãos, mas são momentos mais ou menos pontuais. Essa característica é mais ou menos a mesma de outros imperadores nesse período, como Domiciano, Trajano e Marco Aurélio. Mas quando, no final do século II, o imperador Setímio Severo inicia sua perseguição, ele faz uma mudança, ele passa a mandar procurar os cristãos onde eles estivessem, coisa que não acontecia. Se por acaso, até então, se por acaso algum cristão fosse descoberto, ele seria punido. A partir de Setímio Severo, as autoridades romanas elas vão em busca de descobrir aonde estão os cristãos. Uma outra mudança importante acontece já na metade do século III, com o imperador Décio. Décio institui o libellus. O libellus é um certificado de que o cidadão havia cumprido o dever de sacrificar aos deuses. Um comprovante de que eu cumpri uma imposição do Estado. Por que isso me faz pensar em passaporte sanitário? O imperador Décio dizia tolerar mais facilmente um rival no império do que um bispo cristão. Depois dele, Valeriano também foi um perseguidor de cristãos e, no ano 284, subiu ao trono imperial Diocleciano, que instituiu a perseguição mais longa e mais intensa contra os cristãos. Sob Diocleciano, além da morte dos cristãos, ele também buscou destruir os livros sagrados e os templos e todos os edifícios que ele pudesse identificar como cristãos. Mas após ele, a história vai mudar, porque vem Constantino e o Edito de Milão. Embora, talvez muitas coisas sobre Constantino, que você já ouviu falar por aí, a gente vai mostrar que não é exatamente como algumas pessoas apresentam. Por isso, não perca a próxima aula. O Edito de Milão e Constantino vão ser apresentados de outra forma para você. Se você perdeu a última aula sobre os apóstolos, ela está muito legal. Vai aparecer aqui na tela final um card para você poder assistir essa aula. Se você quiser, é só clicar nela e a gente encaminha você diretamente para essa aula. Não perca não, que ela está muito boa. Se gostou dessa aula, colabora com a gente, marca aí o sinal de gostei. Isso ajuda a gente a poder chegar a mais pessoas, tá? E se você puder compartilhar também a qualquer pessoa que você acha que vai gostar de receber esses conhecimentos, fazer parte desse estudo, também é uma coisa boa que você pode fazer. A gente se vê na próxima aula e fique com Deus.